Hoje quero trazer uma reflexão para você, minha digníssima irmã. Cuidado com o que a sociedade tem projetado em sua vida através das redes sociais. Se você já gostou deste tema, peço que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, envia para mais 10 irmãs que precisam ouvir a ministração de hoje. E o tema de hoje é o segredo da mulher sábia, edificando seu lar através da sabedoria divina. E por que trabalhar este tema? O que mais vejo hoje na internet são mulheres que resolveram escutar o feminismo pós-moderno e transformaram suas vidas, o seu lar, sua família, em um campo de guerra. E agora elas estão vindo à internet falando que querem ser, muitas delas, esposas submissas ao seu marido. Outras, porém, querem ser esposa troféu, que é aquela que o marido sai da casa cedo e ela só quer ficar em casa fazendo comida, fazendo o almoço e cuidando dos filhos. Mas, porém, existe um tipo de mulher que ainda não entendeu que este sistema babilônico, do qual ela tem se alimentado todo dia, está acabando com a sua vida amorosa, sentimental e, como elas mesmas falam, está colocando a potencialidade masculina acima da potencialidade feminina. Por quê? Eu falo isso. Elas estão fazendo a seguinte coisa. Elas assumiram papéis masculinos dentro de casa. E sabe o que isso tem gerado? Muito burnout, muita dor de cabeça. E aquelas que lá no passado gritaram aos quatro cantos falando que não precisavam de homem para nada, hoje estão vendo o que elas plantaram. É só você ir em um ambiente muito assim interessante, conhecido mundialmente como academia. Pode ser também na igreja, mas as academias se tornaram antro onde mulheres fazem o que querem, só que quando acontece um acidente, tipo, elas vão levantar um peso que elas não conseguem, os homens fazem o que nas academias? Estão deixando. E tudo isso por quê? Porque estavam gritando que não precisavam de homem para nada. Vá nos encontros de igreja para você ver maioria mulheres. Vá em um show para você ver, a maioria são o quê? Mulheres. E tudo isso por quê? Porque o maldito do feminismo moderno fez com que hoje homens não frequentassem mais academias, shows, barzinhos. E isto é culpa, sabe de quem? Da mulher, que resolveu escutar alguém que teve essa brilhante ideia. Vamos pegar a mulher, vamos colocar na cabecinha dela que ela não precisa de homem para nada. Pois bem, quem fez isso está rindo da cara de todas as mulheres. Eu disse todas. Vá em qualquer lugar do mundo hoje para você ver. Vá em academias, vá nas igrejas, vá nos shows, cheio de mulheres. Totalmente cheio de mulheres. Inclusive no Brasil, as baladas estão acabando por quê? Porque o homem que era o provedor, que ia nas baladas, sabe o que ele está fazendo? Ele prefere ficar em casa, estudando, jogando um videogame, indo encontrar alguns poucos amigos que ele tem, que são amigos de verdade, e as próximas gerações, tanto de homem como de mulheres, também está fazendo a mesma coisa. Por isso que eu estou falando, mulheres do meu Brasil e do mundo, prestem atenção nesse direcionamento de Deus para sua vida. É hora de você largar esta palhaçada desse feminismo moderno e aceitar que homem e mulheres precisam um do outro. A mulher precisa da força do homem e o homem
precisa dos cuidados da mulher que é sábia. E se você está entendendo esta palavra, peço a você que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha com pelo menos mais 10 irmãs. Amém? Manda para elas e peça a elas para escutar o que Deus vai falar com elas, assim como Deus está falando com você. No livro de Tito, capítulo 2, versos 4 e 5, diz bem assim, ó: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, não loucas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Sabe uma coisa que eu vejo acontecer em muitas igrejas? Muitas palestrantes e muitos palestrantes ainda pregam que a mulher não precisa do homem. Isto é mentira. Só para que vocês entendam, Adão, quando foi criado do barro. A mulher, chamada Eva, nasceu de uma das costelas de Adão. E Deus disse a seguinte coisa: ambos se completam. Amém? Quando Deus quer dizer isso, Ele disse para você, mulher, você precisa encontrar um homem certo, um varão certo. E só que o que está acontecendo no dia de hoje é: ninguém quer ter relacionamento. Ninguém. E poucas são as pessoas que têm um relacionamento. Quando encontram, o que você percebe? Homens que não querem saber de mais nada, porque viveram muitos anos casados e hoje cansaram de tudo, e mulheres mais cansadas ainda, que não souberam escolher o pai dos filhos. E o que elas querem hoje? Depois de rodar no famoso carrossel, como diz aí no mundo, que é beija um, se relaciona com outro e faz aquilo com outro e com outro, um belo dia acordam com mais de 40 anos e falam assim: cansei dessa vida. Agora eu vou ser mãe, esposa, e o que elas fazem? Continuam com a sua régua altíssima, querendo o famoso destacado, o homem rico, um cara tipo o senhor Vorcaro. Só que eu vou falar uma coisa pra você, minha digníssima. Preste atenção. Não existe Vorcaro pra todas. Não existe. Se você ficar seguindo essas influências aí de Instagram, de redes sociais falando que você tem que arrumar um homem rico, não. Que você tem que manter a sua régua alta, não. Amém? Não vá por essa vereda. Não caminhe por este lado, minha irmã. Se você fizer isto, você vai afastar os bons homens da sua vida. Pare e pensa no tempo do seu pai, no tempo do seu avô. Ambos casaram e não tinham nada e construíram juntos. Agora, você fica aí ouvindo esses coaches de internet falando que você tem que encontrar um homem que já vem preparado, que seja emotivo, mas tem que ser macho o suficiente, que tem que ser rico, mas não pode ser mão de vaca. Minha querida, não vai rolar. O cara que é mão de vaca e guarda o dinheiro todo que ele recebe, que ele faz investimentos, que ele vai atrás dos sonhos dele, sabe o que ele está querendo para a vida dele? E para a futura esposa que Deus vai dar a ele? Ele quer ter um lar onde ele chega em casa. Preste atenção nesse segredo poderoso. Chega em casa. Ele só quer chegar, tomar um banho, dar um beijo na sua esposa, sentar no seu ambiente de descanso, que pode ser a mesa da cozinha ou o sofá da sala, e por 30 minutos ficar em silêncio. É isso que você tem que entender, minha querida. Pare com esse negócio de: meu marido chegou, eu vou colocar coisas para ele fazer. Você sabe
o que ele tem enfrentado durante todo o dia para trazer sustento para sua casa? Se você não sabe, pergunta para ele. E aproveita, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, envia até mesmo para o seu marido e fala com ele: amor, eu quero que você escute esta pregação. Manda para ele que ele precisa também ouvir. Mas, querida, o homem ficou das 8 da manhã até as 18 trabalhando em um escritório, ou das 7 às 5 trabalhando numa obra. Você tem noção quais são as lutas que o seu marido, seu esposo enfrenta todo dia? Chefe que não deixa ele em paz, colegas que querem puxar o tapete dele. Você tem noção do que é a vida masculina? Mas não, você foi educada e ensinada pela sociedade moderna que homem não descansa, não precisa descansar. Ele chegou em casa, ele tem que continuar trabalhando. Isto é uma mentira. E toda vez que você ouve isto dessas pseudo coaches da internet, você está jogando o seu casamento no ralo. Vou dar uma ideia para você, minha irmã, e para você que está pensando em casar, namorar e noivar. Se o seu cônjuge chegou em casa, ele tem um videogame, ele tem um PC, pode ser um computador normal ou um PC gamer. Se ele chegou e ligou, está estudando, ou se ele está jogando, deixa ele no tempo dele. Amém? Mas você pode virar para mim e falar: ah, mas isso aí é mentira. Pesquisa que você vai entender. A maior incidência de pessoas que deletam a sua vida todos os anos não são de mulheres, são de homens que estão cansados, frustrados. A mente do homem, ela não consegue descansar, minha querida. O homem, ele tem, como diz o pastor Cláudio Duarte, várias e várias gavetas na sua mente, e ali ele vai separando uma por uma. E como diz o próprio pastor, a mulher só tem uma gaveta, onde ela coloca tudo lá dentro. Agora imagina, o cara que tem que pagar, o marido, pagar conta de luz, água, telefone, internet, escola das crianças. E ele só quer um dia da sua vida chegar em casa cedo e descansar. Irmã, não joga os problemas pra cima dele. Deixa ele descansar. Depois que ele descansar, chega com paciência, com parcimônia e com amor e fala: meu bem, aconteceu isso, isso e isso durante o dia. Deixei você descansar para a gente conversar sobre. É isso que você tem que colocar em mente, minha irmã. Ouça o que o apóstolo Pedro escreveu na carta de 1 Pedro capítulo 3, versos de 1 a 4. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Menino Pedro, Pedrão, um dos apóstolos mais usados por Cristo Jesus, está falando a seguinte coisa para você, minha irmã. Não são as joias, o dinheiro, o carro que você tem, se fosse nos dias de hoje, é o seu marido que tem que ser a sua preciosidade. Amém? Se você tem um marido que é chato, é insuportável, o cara só quer trabalhar até 10, 11 horas da noite para manter esta família unida, para trazer o sustento para sua casa, minha irmã, não se separa. Porque a coisa que eu mais vejo é a seguinte palavra, ou melhor, a seguinte frase que a maioria das mulheres estão falando no mundão: a pista tá salgada. É o que eu mais escuto, que a pista tá embaçada, a pista não tá bom pra ninguém, principalmente pra mulher que separou do marido
Se não for por um motivo de agressão, não faça isso. Amém? Se você está entendendo esta palavra, peço a você que se inscreva neste canal, curta, comenta e compartilha. Ouça o que o grande homem de Deus, o rei Salomão, escreveu em Provérbios 14, número 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com suas próprias mãos. Traduzindo para o mundo de hoje, a mulher que é sábia, a mulher que escuta a palavra de Deus, a mulher que tem um entendimento de Deus, ela vai edificar a casa dela na rocha. O que é a rocha? É Cristo Jesus. A insensata, a tola, a que escuta coaches, aquela que tem uma vida abençoada, mas acha que o casamento está esfriando, essa vai derrubar o casamento, vai derrubar a vida dela, e o que vai acontecer? Vai ser mais uma mulher que vai vir na internet chorar as pitangas e ficar fazendo a seguinte pergunta: onde estão os bons homens? Cadê os homens de verdade? Cadê os provedores? Você quer isso para sua vida? Como eu disse, minha irmã, se o seu marido não te agrediu, se ele não briga com você, se ele sai da sua casa às 7 da manhã, ainda vai para a faculdade estudar à noite, ou está fazendo um curso técnico para trazer um futuro melhor para dentro da sua casa, glorifique a Deus. Se o seu marido chega em casa e vai relaxar um pouco, vai jogar um videogame, se ele vai assistir umas notícias no YouTube, se ele vai ouvir uma pregação, seja o que for, porque ele teve um dia estressante, deixa ele quieto. É melhor o seu marido dentro da sua casa do que num boteco, ouvindo outras mulheres passando cantadinha pra ele, ouvindo seus pseudos amigos fazendo com que ele gaste o salário do mês com bebida ou até coisa pior. Coloca isso na sua cabeça, minha irmã. Melhor ele dentro de casa do que ele na rua, no boteco, gastando o que seria a verba da casa. Amém. Oremos, minha querida irmã, você que pode. E se você não pode também, tente fazer um esforço. Ore com os olhos abertos, mas com o pensamento voltado para o Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, no dia de hoje, entendemos que a mulher, quando é sábia, ela edifica a casa na rocha que é o Senhor, ela respeita os limites do casamento, ela é uma mulher sábia, ela não se baseia por conteúdos da internet e ela é aquela mulher que o ambiente de trabalho, o ambiente corporativo, o ambiente da sua casa é um ambiente de paz. Porque guerras já bastam as que os maridos enfrentam durante o dia para levar a provisão para dentro da sua casa. Senhor, abençoe os casais, abençoe as famílias e em nome de Cristo Jesus, afasta, Senhor, todos os mal influenciadores da vida das irmãs em Cristo Jesus e coloque na frente dessas irmãs aqueles homens e aquelas mulheres que falam do amor de Cristo Jesus, que falam em edificar a sua família na rocha que é Cristo, que falam que é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor andar dois do que um, porque nós sabemos que a sociedade hoje em dia ela está corrompida pelo mal. As mulheres em 2026 estão enfrentando lutas em relacionamentos porque foram doutrinadas a serem aquelas que deveriam ter tudo, fazer tudo, colocar a energia feminina acima da energia masculina. E não foi assim desde... Senhor, resgata os valores cristãos para a vida das irmãs. E estes valores mundanos que eles venham cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, Pai, os valores cristãos, família,
tem que estar acima de qualquer valor, porque é o Senhor em primeiro lugar, depois as famílias. Obrigado, querido Deus, eterno, glorioso, majestoso Deus. Em o nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. E se você, minha irmã valorosa, mulher de Deus, entendeu esta mensagem do dia de hoje, peço a você gentilmente que compartilhe com mais irmãs em Cristo Jesus. Peça a elas que se inscrevam aqui neste canal, que curtem, que comentem, que compartilhem, porque aqui no Nada Mais nós apenas trazemos a palavra de Deus. E claro, estamos aqui para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais. Na sua tela, neste momento, aparece mais uma mensagem poderosa que irá edificar a sua vida. Clica nele e continue ouvindo ministrações poderosas que vêm do reino de Deus para abençoar a sua vida.